Como eu falei para vocês, hoje nós vamos tratar de um assunto que permeia o cristianismo como conhecemos. Ou seja, a nossa caminhada cristã, ela é feita de altos e baixos. Todos vocês sabem disso. Altos e baixos. Haverão dias em que nós vamos estar desfrutando de dias de bonança e haverão dias em que nós vamos estar desfrutando também de momentos de tribulação. Isso é uma máxima dentro do cristianismo. Todos nós, um dia, passaremos por essas duas perspectivas. Eu não creio que existe alguém dentro do reino que nunca passou por um momento de tribulação. Eu sempre dizia e digo que se o cristão não passar por um momento de tribulação, então este é um verdadeiro atribulado, que todo cristão que se preza vai passar por momentos de tribulação. Porque tem gente que acha que ser cristão é viver na bonança. Não é, filho. Se a teologia da prosperidade, do triunfalismo, contaminou sua mente com essa mentira, eu quero, a partir de hoje, mostrar a você, por riscos próprios, que tanto a igreja primitiva quanto a igreja atual, o verdadeiro evangelho consiste nessa verdade máxima, ou seja, todo cristão que segue a Jesus vai passar por momentos de tribulação. Não é só momentos de bonança, não. Haverão bonanças, Pedrosa, haverão bonanças. Mas muitas vezes essas bonanças, elas acontecem. Pronto, achei a palavra que eu estava procurando. Elas acontecem após a tribulação. Você veja que eu vou apenas citar esses fatos para você ter ideia do que eu estou falando. Vocês vejam que os discípulos, depois da pregação de Jesus em determinadas situações, e Jesus queria passar para uma outra região e tinha que cruzar o lago, o mar. E nos dois casos narrados nos evangelhos, quando eles estavam atravessando o mar, surgiu a grande tempestade. Nos dois casos, houve tempestade. Nos dois casos, a tempestade veio primeiro. E nos dois casos, a bonança foi a consequência da grande tempestade. Haverão tempos de bonança? Haverão. Mas acredite, pelo que eu vejo nas Escrituras, essas bonanças que acontecem na minha e na sua vida sempre vão acontecer após momentos de tribulação. Veja, nos dois casos que a Bíblia narra sobre Jesus Cristo atravessando o lago e o mar, houve tempestade nos dois casos. E a bonança só aconteceu quando Jesus Cristo chegou no barco ou, no segundo caso, foi acordado pelos discípulos. No primeiro caso, Jesus Cristo está andando sobre o mar naquela tempestade, sobe no barco e a tempestade cessa. No outro caso, os discípulos acordam Jesus, Jesus vai para a proa do barco e ordena para que a tempestade se acalme. E houve bonança. Nos dois casos antagônicos, a bonança veio após a tempestade. Ou seja, a tribulação é o mal necessário, falei até numa live anterior, para que a bonança aconteça. Tem gente que quer viver. Ó, irmão, se a sua vida é só bonança, é só o tempo bom, irmão, tem alguma coisa errada aí. Viu? Verifique, consulte, confirme seu cristianismo, porque se a tua vida não tem tribulação, então tem alguma coisa errada. Irmão. Tem alguma coisa errada. Os apóstolos foram claros, tanto o apóstolo Paulo como Pedro. O Paulo foi que escreveu mais sobre isso. Paulo, ele expressa produtivo. E que em dado momento da sua vida você vai crescer na graça e no conhecimento através das tribulações. E eu posso até mostrar isso para você na exposição de hoje.
Eu queria ler aqui com você esse texto das Escrituras, aqui, ó. João capítulo 16, é porque eu estava procurando em Mateus, mas é João. João capítulo 16, o versículo de número 32 e o 33. Está dizendo assim, ó. Eis que é chegada a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Então, Jesus está dizendo, olha, eu estou dizendo isso aqui para que em mim vocês tenham paz. Vocês vão me deixar, vocês vão se dispersar, tá bom? Mas eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz. E se achar que eu estou só, o Pai está comigo. Tenham paz. O Pai está comigo. Agora, no mundo, olha aqui, irmão, olha aí, lê. No mundo tereis aflições. Ok? Tenham bom ânimo. Sejam animados. Eu venci o mundo. Então, com base nesta máxima aqui, ó, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Jesus não disse só, tenham ânimo, minha gente. Não, Jesus disse, tenham bom ânimo, porque tem aquele ânimo que não é bom. Tem gente que é animado, mas não é um ânimo bom. Aqui no caso, tenham bom ânimo, é uma frase que expressa aquilo que a gente vem falando há muito tempo aqui sobre a questão da perseverança. Olha, no mundo vocês vão ter aflição, né? Não vai ter, olha, irmão, presta atenção aqui. Eu vou, daqui para frente a coisa vai pegar. No mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo. Sejam animados. Por que, Kelly? Eita, Kelly é meu primeiro nome, viu, irmão? Por que Pedrosa? Porque tem gente que quando passa por uma tribulação, desanima. Desanimar é o avesso de ter bom ânimo. Ou seja, Jesus está dizendo assim, ó, no mundo vocês vão ter aflições, que é o mesmo de tribulações, mas não desanimem. Tenham bom ânimo. O desânimo é o avesso do bom ânimo. Tem gente que desanima com tudo. Faltou dinheiro, desanima. Faltou recurso, desanima. A tribulação veio, desanima. Vem a enfermidade, desanima. Desemprego, desanima. Cara, é impressionante. A perseguição desanima. Você tem desanimado ultimamente? Porque tem gente que quando vê essa bagaceira que tá, algumas denominações desanima. Irmão, não desanime não. É para você estar animado, é para você ter bom ânimo. Porque quando você vê essa bagaceira todinha acontecendo dentro do cristianismo, é para você ficar alegre e saber que o fim se aproxima. É para você ficar alegre, mais alegre ainda. Quando vier a perseguição, quando vier a tribulação, não desanime, irmão. Te anima, seja animado. Não seja aquela pessoa desanimada, não, porque o cara desanimado, a pessoa desanimada, contamina todo mundo, misericórdia. E sai contaminando. Porque a vida do desanimado, da pessoa que perdeu o ânimo, não quer mais saber de nada, né? Tem gente que tá assim, irmão, perde o ânimo, não quer saber de nada, e além dele não querer mais, aí contamina os outros para que os outros vá Maria com as outras, né? Mas, olhe, caiu na live hoje, tá aqui na devocional, a mensagem de Deus para a sua vida. Você que está passando por esse processo, por essa tribulação, por essa enfermidade, por essa perseguição, tenha bom ânimo. No mundo você vai ter isso tudinho aí, mas tenha bom ânimo. Não desanime não, crente, não é? Tem até um hino da harpa, né, que diz assim, não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti.
sobre suas asas te acolherá. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Irmão, desanima não, irmão. Tenha bom ânimo. Nenhum soldado que luta nesta batalha se embaraça com qualquer coisa desta vida. Antes ele está de prontidão. Fique firme! Né? Capitão, quando chega, vê o soldado ali, chega para ele assim, bate na, né? Venha cá, se levante, fique firme, soldado, firme, soldado. Firme, soldado. Tem gente que só desperta com injeção de ânimo. Então tome injeção de ânimo aqui, vigia, soldado. Vigia, soldado. Deus velará, irmão. Deus vela, Deus cuida. No mundo você vai ter aflição. Nesta guerra vai ser, olhe, vai ser, né? Mas tenha bom ânimo, seja animado. Tenha bom ânimo, seja animado. Que tem gente que, para desviar, jogar tudo pro espaço, para querer desaparecer, é um pezinho só, basta só o capeta fazer uma careta para ele, pronto. Eu já quero, eu vou embora, eu não quero mais não. Eu vou não. É só tribulação, é só perturbação. Vigia, crente. Vigia. E quanto mais você desanima, mais capiroto sorri da tua cara. Quanto mais você desanima, demonstra fraqueza, mais capiroto fica sorrindo da sua cara. E você dando motivos de sobra para capirotos sorrir. Oh, aleluia, aleluia. No mundo tereis aflições. Eu digo isso para vocês terem paz, viu? No mundo vocês terão aflição, terão tribulação, mas sejam animados. Não desanime. Não desanime. E faz-me lembrar aqui as palavras de Paulo sobre essa questão da aflição e da tribulação. E eu vou ler daqui a pouco, porque eu até separei aqui, não foi? Ó, para você, presta atenção aqui, ó. A frase, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, é uma promessa de Jesus registrada em João 16, 33. Ele indica que as dificuldades são inevitáveis, aquilo que eu falei aqui, mas oferece esperança e paz interior através da vitória de Cristo, garantindo que o sofrimento não é em vão e que ele sustenta os seus seguidores. Ok? Essa palavra oferece esperança. No mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo. Eu venci, crente. E essa palavra, ela produz esperança no nosso coração. Aqui, ó. Garantindo que o sofrimento não é em vão e que aqueles que são de Deus são sustentados pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos alguns pontos chaves aqui, ó. A realidade da tribulação. Irmão, a tribulação, como falei, é uma realidade. É um mal necessário, ok? Jesus alertou que quando estivermos neste mundo, enfrentaremos dores, tristezas, problemas que são parte da vida humana, agravados pelo contexto de um mundo imperfeito, ou seja, as consequências do pecado na criação. E nós, como seres humanos, estamos sujeitos a essas condições, essas intempéries e coisas dessa natureza.
Então, a tribulação ela é inevitável, ela é uma realidade. Tem gente que acha que não vai passar por tribulação. Lamento lhe dizer, mas você foi enganado, viu? Foi enganado, filho, foi. Foi enganado. Lamento dizer a você, mas você foi enganado. Tribulações são necessárias para nosso crescimento espiritual. Tribulações são necessárias. Outro ponto aqui, ó. Convite ao ânimo, coisa que eu estou falando desde o começo. A ordem para ter bom ânimo ou coragem significa manter a esperança inabalável. A fé e a confiança em Deus, mesmo diante de incertezas e adversidades. Eu creio. Ó, irmão, tá se acabando tudo e o caba tá lá dizendo, eu creio, irmão. Eu creio. Mas, rapaz, o tsunami, tu não veio, tá vendo, não? Tô vendo, mas eu creio. Meu Deus é maior. Tu não tá vendo o terremoto, não? Tô vendo, meu Deus é maior. É o cara animado, irmão. É o cara que tem ânimo. É o cara que tem fé. É o cara que tem esperança. É o cara que crê. Eu sou animado. E com essa esperança, essa fé, essa coragem, né, que ele manifesta, ele vai contaminando as pessoas. Aí quem está desanimado perto dele, começa a estar animado também. Eu creio, meu Deus é maior. Aí o tsunami chegando e ele diz, eu creio, meu Deus é maior, meu Deus é grande, é grande. Ele pode. Ele pode. E se o tsunami me levar, eu vou. É que nem Paulo, né? Se o tsunami me levar, eu vou mais rápido para perto de Deus. Eu vou mais rápido. É uma porta, é uma ponte que salta para a vida eterna. Se o tsunami vai me arrastar, eu vou mais rápido me encontrar com Jesus na glória. É o cara animado. É o cara com fé. É o cara com esperança. Né? Aí desse, presta atenção, Pedrosa, desse você se aproxime, viu? Se aproxime dele. Olhe, se aproxime. Não se aproxime de uma pessoa desanimado. Você corre o risco de ficar desanimado também. Agora, se você é um cara animado, e você vê uma pessoa desanimado, pode ficar certo uma coisa. A sua esperança, a sua confiança, a sua fé vai contaminar ele, em nome de Jesus. Vai contaminar. Agora, se você tá meio lá, meio cá, não se aproxime não, irmão, de uma pessoa desanimada, não. Procure se aproximar de uma pessoa que tem ânimo. Bom ânimo. Viu? Que pode te contaminar também com fé, com coragem, ousadia, não é isso? Confiança em Deus. Dessa pessoa se aproxime. Não se aproxime de quem não tem ânimo para passar. A tribulação, como eu falei, é o mal necessário para que sobre você, sobre sua vida, repouse o poder de Cristo. Tá lembrado? Então, quando você está orando, mesmo passando por um momento de tribulação, mas está orando, meu Deus, tenha misericórdia de mim, me ajude, me socorra, me sustente, me esforce. Irmão, fique certo numa coisa. Fique certo numa coisa. Essa tua coragem, essa tua fé, essa vontade de crescer e viver, esse ânimo seu, pode ter certeza, além de afetar você diretamente, vai afetar quem estiver ao teu redor. Você crê nisso? Você crê nisso? Como é que está o teu ânimo ultimamente? É a pergunta que não quer calar. Você tem sido uma mulher animada? Você tem sido um homem animado? Aquele ânimo que contamina as pessoas ao teu redor. Tem sido animado ou você é da turma dos desanimados? Aí na sua casa, no seu emprego,
na sua rua, na sua escola, como tem sido você? Até mesmo no templo. Só pela característica dele, a gente já percebe que ela é uma pessoa que tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Ele contamina o ambiente à sua volta. E as pessoas ao redor dele, porque ele tem bom ânimo, são animadas também. Como tem sido você? Talvez você tenha se deixado levar pelas circunstâncias da vida. É aquilo, irmão, presta atenção. Olha, como eu disse, as tribulações que nos sobrevêm são mecanismos da parte de Deus para nos testar. E a nossa perseverança é justamente aquele fator que vai ou o ânimo ou o desânimo, né, determinar se seremos aprovados ou não. O ânimo e o desânimo são fatores também que vão determinar se seremos aprovados ou não. Porque a tribulação é o mal necessário para esse teste. Mas para quem persevera, é diferente do que desanima, do que para, do que retrocede. Não é isso? Você quer ser discípulo de Cristo? Pegue sua cruz de cada dia e, como disse Jesus, siga-me. Tem que pegar a cruz, filho. É a cruz de cada dia. É o mal necessário. É a tribulação. Agora, vê só. Como eu falei no começo da live, primeiro a tribulação, depois a bonança. Não é o contrário, não. Não é a bonança, depois a tribulação. Não. Primeiro a tribulação, depois vem a bonança, para depois vir a tribulação, para depois vir a bonança. E assim é um ciclo. É um ciclo. Aí o que acontece? Tem gente que está que nem Pedro no momento da tribulação. É uma coisa interessante. Pedro, ele não teve fé, ele descreu de Jesus, ele duvidou que era Jesus Cristo ali andando sobre as águas. Ali não foi fé. Ali foi a dúvida de Pedro. Jesus Cristo queria mostrar para Pedro que ele era, com base na dúvida de Pedro. Pedro disse assim, ó, se é o Senhor, eu não estou crendo muito não, viu? Se é o Senhor, me mande ter andando sobre as águas. Aí Jesus olhou assim, rapaz, só podia ser tu, Pedro. Só podia ser Pedro. Né? O atrevido Pedro. Porque tem gente que confunde ter bom ânimo com atrevimento. Pedro era um caba atrevido, irmão. Muitas vezes tomou a palavra, Jesus falando, Pedro tomava a palavra, questionava Jesus. Pedro tinha lá o seu atrevimento. E nesse dia, o atrevido Pedro questionou Jesus se era ele. E Jesus olhou assim e disse, tá certo, eu vou te permitir, eu vou autorizar você a andar por sobre a... Ele não estava andando por fé. Foi Jesus Cristo que permitiu com que ele andasse sobre as águas. Pedro só foi ter fé de fato ali quando foi socorrido por Deus. Quando foi socorrido por Jesus. Quando Jesus estendeu a mão, pegou a mão dele, suspendeu e disse, por que duvidaste? Por que duvidaste? Atrevido Pedro. Por quê? Mas veja, ele andou sobre o mar e em dado momento,
ele reparou na força do vento e a fúria do mar, né? A força e a fúria, aquela coisa toda, ele reparou nessas particularidades, deixou de olhar para Cristo para olhar para a direita e para a esquerda. Não, irmão, tem que manter o foco, tem que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, é manter o foco. Está focado? Então vai andar. Se está focado, vai andar. Mas tirou o foco, acabou-se. A tendência é afundar. Foi o que aconteceu com Pedro. Jesus estende a mão, segura ele, traz de volta e corrige. Porque você duvidou. Você começou a duvidar desde lá do barco. Desde lá, bichinho. Estava andando, mas estava duvidando. Aí Cristo permite aquilo tudo para mostrar a Pedro que ele era de fato. Jesus é de fato. E quando subiu no barco, juntamente com Pedro, fez-se grande bonança. É o teste. É o teste. A tribulação é o mal necessário. É o teste de Deus para saber o que está no teu coração. Se você o serviria, confirmaria ou o negaria. Tribulações são necessárias, crente. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Tribulações são necessárias para nos provar diante de Deus para saber quem somos de fato. Quem somos de fato? Será que é somente de boca e de palavra? Porque as nossas atitudes falam mais alto, não é isso? Então assim, tem gente que só é o que é de boca. De boca. É de boca. Aí o que acontece? O teste é necessário. O que importa nessa questão é você ter bom ânimo. Seja animado. Seja crente. Seja fiel. Não arrede o pé. Está entendendo? Se a tribulação vier, glória a Deus. No mundo você vai ter aflição. Não pense que ser crente é viver no mar de rosas. Mas ainda se fosse viver no mar de rosas, a rosa está lá em cima. E para chegar na rosa, tem que passar por tantos espinhos, irmão. Não é brincadeira, não. Para ter as rosas, vai ter que ter os espinhos também. E Deus, nesta tarde, através desta palavra, está nos dando uma injeção de ânimo. Uma injeção de ânimo para você que estava desanimando na caminhada, querendo parar, querendo abandonar, querendo desistir. E o Espírito de Deus hoje falando para você. Tenha bom ânimo. Fique firme, soldado. Nenhum soldado alistado nesta guerra se embaraça com qualquer coisa. Fique firme. Sentido? É a injeção de ânimo. Tome ânimo em você. Tome ânimo. Ao vivo, no gravado, tome ânimo. É a injeção de ânimo da parte de Deus para a sua vida. Você que já estava desanimando. Você que já estava querendo parar, você que já estava com o olho no mundo, tome injeção de ânimo nesta tarde. No mundo você vai ter tribulação, vai ter aflição, viu? Vai se levantar, mas tenha bom ânimo, fique firme, mantenha a fé, tá entendendo? Se encha da graça de Deus, do Espírito Santo. Persevere em oração. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Não saia, não. Fique firme. O Espírito Santo de Deus está falando para alguém aqui nesta tarde. Fique firme, soldado. Fique firme, soldado. Eita, cante, rapaz. Fique firme.
Pedrosa, tu não sabe a minha luta, eu nem quero saber. Não me interessa saber. Interessa é que você saiba que você não deve desistir. Não deve recuar. Não baixe a guarda. Segure a arma. Fique firme, soldado. Glória a Deus. Eu estou insistindo nessa parte, irmão, porque capirotos sabe trabalhar. Tá entendendo? E ele sabe a tua fraqueza. Ele sabe seu ponto fraco. E ele está investindo nesta área. É esta tribulação, é esta tua angústia, né? Mas fique firme orando, ore mais, busque mais. Peça a Deus, Deus, multiplica a tua graça na minha vida para eu passar a suportar essas tribulações. E o motivo pelo qual você chegou nesta live agora, ou está me assistindo no gravado, tá entendendo? Você chegou aqui, é porque Pai do céu se preocupa contigo, crente. E ele não quer perder você. Não quer. Não quer. Então, circunstâncias aconteceram para você chegar aqui nesta tarde, ao vivo no gravado, e Pai do céu falando com você. Você crê nisso? Você crê nisso que Pai do céu hoje promoveu um grande livramento para a tua vida? Livramento esse que trouxe você até aqui a esta programação. Creia nisso. Creia nisso. Ao vivo ou no gravado, Deus sabe. Creia nisso. Acredite com fé. Acredite. Você não vai parar. Não deve parar. Precisa lutar. Em nome de Jesus. Receba essa palavra e continue firme em nome de Jesus. Cante, ô glória.